porque a Igreja não respeita nem cultiva a sua própria liberdade. A Igreja não respeita nem cultiva a sua própria liberdade. Verbum Dei non est ligato. A palavra de Deus não está presa de nada nem de ninguém. E por conseguinte, quando for preciso bater o pé, bate-se o pé. Foi Dom António Ferreira Gomes, o grande bispo do Porto, que teve relações especiais de amizade e de correspondência com o padre Abel Varzim, e que eram profetas, digamos assim, da mesma ordem, que foi o Dom António Ferreira Gomes, meu professor, e depois meu bispo ordenante, que, como professor, mandava colocar nas salas de aula uns dísticos com estas palavras: de pé diante dos homens, de joelhos diante de Deus. De pé diante dos homens, de joelhos diante de Deus. E nós só podemos estar de pé diante dos homens se tivermos a consciência da nossa cidadania, da nossa importância, da nossa dignidade, do nosso valor. De pé, sempre de pé, diante dos homens. E porque de pé diante dos homens, Abel Varzim teve a sorte que teve, porque de pé diante dos homens, Abel Varzim viveu, digamos, exilado na sua própria terra, mas exilado. Na terra já em que, de onde era natural, um bispo do Porto, que também esteve exilado. E Dom António Ferreira Gomes, portanto, o bispo também da coragem, e o bispo que nos deixou a todos este slogan, que é um verdadeiro, que deve ser um verdadeiro lema de vida. A prudência. A prudência, que nós consideramos no catecismo uma virtude, pode ser um crime, pode ser um pecado de omissão grave, pode ser um crime. Dizia eu que a prudência nós a praticamos muitas vezes por nos sentirmos dependentes do poder. Dependentes do poder. Desculpe-me a senhora vereadora da Câmara, mas já que está aqui, eu assim um exemplo concreto que pode acontecer em qualquer parte. Imaginemos que o senhor Presidente da Câmara, uma Câmara qualquer, tem tido umas atenções especiais para esta paróquia, que está a construir isto, está a construir aquilo, está a construir aquilo outro, e essa coisa toda e tal. E depois houve qualquer coisa que aconteceu na vida do Sr. Presidente que provocou um grande mal-estar e divisões, etc., no Conselho. E a Igreja nunca fala. A Igreja nunca fala por prudência, porque está dependente, porque foi dependente, esteve dependente do Presidente da Câmara. Isto acontece muitas vezes com os governos. E nós somos aconselhados a não dizer nada, porque os governos, não obstante tudo, até por política, procuram ser sempre muito amáveis com a Igreja. Os governos procuram sempre, por política, procuram ser sempre muito amáveis com a Igreja. Portanto, a Igreja sente-se presa, não fala, não se sente livre por causa destas dependências que se vão criando. Há um livro que cito muitas vezes e que não vejo assim muito nas vitrines das nossas livrarias, nem na mão de muitas pessoas, mas é um livro muito interessante que tem como título Deus come lagosta com os ricos. Deus come lagosta com os ricos. São os pobres
que nos fazem as igrejas, que nos fazem as casas paroquiais, que nos alimentam, que nos vestem, etc. Mas nós acompanhamos com os ricos, comemos com os ricos, passeamos com os ricos, etc. Isto não quer dizer nada contra os ricos, não quer dizer nada contra os ricos, mas quer dizer que devemos ser iguais para todos, devemos respeitar igualmente a todos, não devemos fazer discriminação de pessoas, como acontecia com o padre Abel Vazinho. Desculpem esta linguagem, se calhar é um bocadinho dura, é demasiadamente dura, mas se não valer, digamos, até 100, que valha ao menos até 10 ou até 20. Aludimos à Igreja, não podia ser de outro modo. A Igreja é mais uma explosão do amor de Deus. Costumamos citar assim as explosões em geral, as explosões do amor de Deus para conosco. A grande explosão primeira do seu amor foi a criação. Foi a criação do mundo e foi a nossa própria criação. Podemos dizer que a criação do mundo foi o berço maravilhoso, foi o berço todo que Deus criou para nosso berço, para o homem que ele ia criar à sua imagem e semelhança. Queria, como os paizinhos que esperam o primeiro filho, ou o segundo, ou o terceiro, querem para os seus filhos um berço doirado. Pois Deus fez assim, criou esta maravilha que é a natureza, criou este mundo, estes milhões de mundos, todos para nós. De maneira que uma das explosões do amor de Deus para conosco é a criação. Depois, uma das explosões da criação, do amor de Deus é a encarnação. Como é possível que Deus tenha encarnado? Há imensa gente que repele a Igreja, que não quer nada com a Igreja, exatamente por causa do mistério da encarnação. Como é que um Deus pode encarnar? E os muçulmanos encontram nisto o seu grande argumento. Deus não pode encarnar. É incrível que um Deus possa encarnar. Depois, o mistério da redenção. Como é possível que um Deus encarnado em Jesus Cristo possa ser condenado à morte, tenha morrido numa cruz e depois tenha ressuscitado? Ressuscitou porque Ele é um Deus vivo e é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. A Igreja, com sua ação, deve ser sempre um agente que prega, que anuncia a necessidade de estarmos vivos, por conseguinte, de sabermos ocupar o nosso lugar, de sabermos cumprir o nosso dever. Depois, ainda como a expressão do seu amor para conosco, Jesus criou a Igreja. A Igreja que é Cristo encarnado. E se a Igreja é Cristo encarnado, a Igreja existe por causa dos homens. A Igreja não pode esquecer-se que os homens são o seu altar. O mundo é o altar da Igreja. O mundo é o altar da Igreja. A Igreja está onde está o homem. E, sobretudo, onde está o homem marginalizado, escorraçado. Onde está o homem de Medulusa, não é? Onde o Papa chorou. Onde está o homem de Medulusa. Onde está o homem a quem recusam o trabalho, a quem expulsam do trabalho. Ainda ontem, no
jornal, ontem ou hoje, ou ontem, foi ontem, que li a respeito de uma empresa que, para mandar um operário embora, aludiu à extinção do lugar. O lugar foi extinto e, por conseguinte, não precisamos de si. O que é certo é que o trabalhador foi embora e no outro dia estava outro a substituí-lo. Noutras condições inferiores, no que diz respeito a remunerações, etc. Este caso, infelizmente, não é isolado, é infinitamente multiplicado desta forma ou de outras formas entre nós. Do trabalhador, do indefeso, do pobre, faz-se o que se quer e a Igreja não tem tido a coragem de denunciar estas situações. Portanto, e terminava, nós podemos perguntar se a Igreja tem realmente esta função. Se o padre Abel Varzim viveu inteiramente e apaixonado esta missão, ele foi Igreja no meio do mundo, ele viveu todas as obrigações, toda a alma e todas as obrigações da Igreja no meio do mundo, nós podemos perguntar, dir-me-ia com o título de um livro muito interessante, que há anos apareceu por aí, que tem como título A Igreja que Jesus quer. E então nós procuramos responder. Jesus quer uma Igreja que acredite em Deus. Uma Igreja que nunca se pareça com uma empresa. O Papa já denunciou que a Igreja muitas vezes parece mais uma ONG. O Papa já denunciou que a Igreja muitas vezes parece mais uma empresa do que uma expressão do amor de Deus no meio do mundo, a favor dos homens, para a defesa dos homens, para a promoção dos homens, para a defesa dos homens, etc. A Igreja, uma Igreja que acredita em Deus, uma Igreja orante, isto é, uma Igreja que reza em nome da humanidade, que faça ligação entre a humanidade e Deus, através da oração, mas que não seja uma oração papareada, que seja uma oração que represente um encontro verdadeiro, sentido com Deus. Somos nós, os padres, os educadores da fé, que temos que intervir neste serviço de ajudar os cristãos a orar, que o orar represente um encontro verdadeiro com Deus. A Igreja deve ser feliz no meio do mundo, tem que testemunhar, pregar e testemunhar a esperança. Ainda agora o Papa o disse nesse documento célebre que anda a ser estudado por toda a parte, que é a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. A Igreja é uma instituição feliz, que dá testemunho de felicidade, de alegria, de confiança no meio do mundo. A Igreja é uma instituição, é Cristo continuado, portanto deve ser uma Igreja próxima, uma Igreja sensível, uma Igreja que seja capaz de chorar, uma Igreja que seja uma Igreja acolhedora, que tenha em conta e em preferência, se pode falar de preferência na Igreja, os sem-abrigo, os arrumados, os marginalizados, etc. Nós muitas vezes, não sei se já pensámos nisso, nós muitas vezes desculpámos-nos de nos aproximarmos deste, daquele ou daquele outro, de ajudarmos este ou aquele outro, porque ele é drogado, ele, sei lá, deixou a mulher, ele, sei lá, embebeda-se, etc. Nós nunca podemos esquecer
que, não obstante, apesar de todos os defeitos que uma pessoa possa ter, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. E devemos estabelecer o contacto possível com essa pessoa. E devemos procurar a ajuda possível para essa pessoa. Eu tenho tido assim a graça de cair em muitos lugares onde essa oportunidade me é dada. E ultimamente foi um centro para os sem-abrigos. Os dramas, meu Deus, que a gente ali descobre. Os dramas que a gente descobre não sem-abrigo. Às vezes é uma família inteira sem abrigo. Às vezes é uma família inteira. Às vezes é uma mãe e uma filha. Outras vezes é uma mãe e duas filhas. Sei lá. Os dramas que estão dentro daquela pessoa. E muitas vezes essa pessoa não é devidamente ajudada porque tem este defeito, tem aquele feito, tem aquele feito, e nós, por conseguinte, pomos de parte. Já tenho dito muitas vezes que, por exemplo, lá no Porto, nós quase que não há igreja nenhuma onde não apareçam 2 pobres, 3 pobres, 4 pobres, 5 pobres, 6 pobres. Lá na igreja da Trindade eu costumo celebrar, nunca são menos de meia dúzia. E às vezes há padres que dizem no altar que não têm, que é para a droga. Acho que é um pecado mortal, devemos dizer isso. São irmãos nossos, precisam ainda mais da nossa presença, do nosso auxílio, do nosso sorriso, do nosso carinho, da nossa confiança. E eu então, quantas vezes tenho dito, porque é que não aparece um padre médico que comece a juntar-se com essa gente, a procurar reunir-se com essa gente. À primeira reunião vai só um, mas à segunda vão 2, e à terceira irão 3, e à quarta irão 4, etc. Essa gente são a imagem de Cristo. Há lá um pintor, por acaso agora está no Porto, está todo de Paris, ao outro do Brasil, tem aqui um museu em Vieira de Minho, que é um anjo, e um dia pinta lindamente, é um grande artista, e um dia lembrou-se de andar à procura do sem-abrigo, dos arrumadores de carro, etc., para, com eles e por eles, pintar imagens de Jesus Cristo. E fez uma coleção de sonho, com imagens de Jesus Cristo, a partir de um bêbado, de um sem-abrigo, de um meio tonto, não sei o quê. E depois tinha muito escrúpulo, julgava que estava a ofender a Deus, representando daquela maneira. Mostrou-me e eu li o Evangelho a respeito do amor, do carinho que Nosso Senhor tem por estes abandonados, por estes desprezados, etc., com os quais se identificou. Estamos a evocar o Padre Belvazinho no 50º da sua morte. Afinal, evocar quem não morreu. Que esta modesta intervenção só tentei, mal com certeza, esboçar-lhe o retrato. O resto, construído com os pedaços sacramentais da sua vida, já vós o sabias e melhor que eu. O Padre Belvazinho deu um belo testemunho da Igreja que Jesus quer. Damos graças a Deus por isso. Tudo quanto fez foi por exigência da sua fé, do Evangelho, que foi o grande inspirador da sua vida. Por isso, e sem exagero, o Padre Belvazinho é um verdadeiro retrato do Evangelho. Esta evocação das várias que ocorreram pelo país acontece na terra onde nasceu, onde está sepultado, e que, logo a partir do seu nome,
Cristelo lhe marcou o destino. É caso para se dizer feliz terra que tal filho teve. Padre Abel Varzim, o mundo que vivemos está pior que o teu. Volta, por favor, à nossa Igreja. Volta, por favor, aos nossos bispos, aos nossos padres. Volta, por favor, aos nossos cristãos. Precisamos de ti como nunca. A nossa mesa é constituída pela Engenharia de Garcia, que fez parte do grupo, também coordenou este conjunto de ações que desenvolvemos e que hoje estamos aqui a encerrar. Depois temos também, já disse, o José Rodrigues, que irá falar a seguir, que é, no fundo, representante da OP-MTC, que fez parceria connosco. Temos também a senhora Presidente do Centro Cultural e Recreativo Abel Varzim, Celeste Faria, que irá falar em nome do Centro. Também nosso parceiro na realização deste conjunto de iniciativas. E também um representante da família, neste caso a senhora Adelino Varzim. Este ano de 2014, como sabemos, comemora-se os 50 anos da morte do Padre Abel Varzim, todos sabemos, uma figura notável de Portugal e da Igreja. Um cidadão exemplar, um cristão sério, um padre invulgar. Homem que esteve à frente do seu tempo. O Padre Abel Varzim viveu antes do seu tempo. Era preciso que ele vivesse trabalhoso. O seu exemplo de vida e o seu pensamento estão muito atualizados. É por isso que nós, do Fórum de Varzim, achamos que a sua obra deve ser divulgada. E nós estamos aqui para comemorar o passado, estamos aqui para aproveitar a experiência do passado para projetar o futuro, porque é o futuro que nos importa. Nós, e já só para terem pouca ideia de como é que foram estas comemorações, no dia 16 de março fizemos o lançamento do livro Procissão de Espaços, que por acaso passa publicidade, temos ali, e quem quiser pode comprar, 10 euros. E julgo que são os 10 euros mais bem usados para quem ainda não leu aquela obra, como o Manuel já viu, uma obra notável, e onde quem vê, no fundo, é uma caminhada do Padre Abel Varzim, que chega como parte da encarnação, da Igreja onde existia a prostituição, com uma intenção que é correr com elas, correr com as prostitutas não cabem na Igreja, e como depois a vivência do Evangelho, a relação que tem, ele como que se vai convertendo. E em dada altura, as prostitutas passam a ser elementos da sua Igreja em quem é preciso amar, que é preciso ajudar. E, portanto, é esta luta, que é, no fundo, a luta, a conversão exige luta. E é descrever isso por ele, nas palavras da ausência, está no livro. Passa a publicidade, se quiserem, quem não tem, não deixe de comprar este livro. E quem tem, que o faça para oferecer, está bem? Porque, de facto, é um livro notável. Nós, nesse dia 16 de março, quando lança, porque o Fórum editou mais uma edição, e nesse dia publicámos esse livro, com o apoio também da Caritas Nacional. E, nesse dia, houve uma celebração que foi presidida pelo Primeiro de Lisboa, Dom Manuel Colmeiro, nessa sessão. Como o Dom Manuel também já referiu, em 20 de maio, nós procurámos, na Assembleia da República, refletir sobre o Padre Abel Varzim, homem político. Todos sabemos que o Padre Abel Varzim, um bocadinho ingenuamente, achou que se fosse deputado na Assembleia Constituinte, na altura, chamava-se assim, conseguia alterar... Nacional, Constituinte foi depois. A Assembleia Nacional estava convencido que com a sua ação conseguia alterar muita coisa. Ficou um pouco desiludido porque as coisas não... Aquilo é muito duro e, portanto, ele ficou até, enfim, magoado e sofreu muito com essa sua passagem. Embora, enquanto lá esteve, ele tentasse, sobretudo nas questões relacionadas com os trabalhadores, tentasse alterar as leis. Uma das coisas que eu achei piada, eu trabalhei em tempos nos Correios e lembro-me que as senhoras, as telefonistas, não podiam casar. Não podiam casar.
Porquê? Porque podiam revelar aos maridos segredos que passavam lá. E o padre Albertino foi um dos que criou uma lei que permitiu o casamento dessas senhoras. Portanto, isso é para dizer que algumas coisas, apesar de tudo, foi fazer. Depois, nós no dia 28 de junho, em Braga, em 4 de junho, tivemos na Feira do Livro de Lisboa, ali em plena rua, uma conferência onde apresentámos o livro do professor Paulo Fontes, também interessante. No dia 28 de junho, em Braga, não muito longe daqui, fizemos uma sessão em que procurámos abordar o pensamento do Padre Brasil no mundo do trabalho. Foi uma sessão muito interessante que também ocorreu. E hoje estamos em Castelo a encerrar este pacote de ações. Só queria, para terminar, e já não estou a alongar, dizer o seguinte, como disse no princípio, todas estas ações, que aliás quem quiser pode consultar, nós temos uma listinha de transformar em papel, havia aí alguns exemplares que distribuímos, e também temos no nosso site, temos o Transformar Online, onde vamos descrevendo tudo o que se passou. Esta ação, aqui hoje também havemos de passar para o papel ou para a via eletrónica e, portanto, havemos de estar os gravadores a funcionar. Mas, como disse, a perspectiva é esta. Temos a obrigação de perpetuar o pensamento da ação dos ex-histórios. Pela nossa parte, Fórum da Varzim, que aqui represento, vamos tentar, provavelmente com o apoio de universidades, com o apoio de algumas pessoas que podem ajudar-nos nisso, a ver se nós conseguimos fazer uma grande base de dados com informação mais detalhada. Já temos muita informação, mas de forma mais genuína, para nós conhecermos muito bem qual foi o seu pensamento. Isto porquê? Porque temos a consciência plena do que o seu pensamento, aquilo que eu disse, é algo que hoje tem completa atualidade. E, portanto, que parece ser e é um contributo para melhorar um pouco esta sociedade que todos desejamos. Ok? Portanto, nós tentaremos fazer isso. Dava agora a palavra ao José Gonçalves, que é a representação do José Rodrigues. Estava convidado a transformar no José Cansado. José Rodrigues, se quiser, é o homem da Lock MPC. Eu chamo José Rodrigues, sou militante da LOC e sou o enviado, digamos assim, da LOC a esta festa que tem sido ao longo do ano. Deixar-me cumprimentar primeiramente o Dom Manuel Martins, por quem tenho um grande apreço, embora não conheça muito de perto, mas também porque ele, não fosse por mais nada, pela coragem que ele tem de ir denunciando aquilo que o resto da Igreja nem sempre é capaz de fazer. Eu penso que só por isso vale a pena eu gostar do Dom Manuel Martins. Depois dizer o seguinte, dizer que tem sido para mim, eu tenho estado desde o início das comemorações no fórum, portanto participei na preparação, na reflexão e fui evoluindo com todo o grupo do fórum até ao longo do ano, onde quer que possamos estar ou estivermos ao nível dos eventos. Por outro lado, dizer que tem sido para mim um privilégio muito grande ter trabalhado primeiro com o Fórum, a pessoa do António Soares, do engenheiro Leite Garcia e também do secretário-geral do Fórum, José Gouveia, porque foi possível irmos caminhando todos e encontrar a melhor forma de expressar a homenagem que deve ser continuada e perpetuada no tempo a memória do Padre Abel Brasil. E isto para mim foi um privilégio. Por outro lado, agradecer à LOC, à equipa nacional, que por mim confiou em estar presente neste caminho. Depois dizer, e não vou demorar muito tempo, dizer que fundamentalmente para os locistas, porque ele foi o primeiro assistente nacional da Liga Operária Católica e foi o primeiro padre a assistir os militantes na teologia, no acompanhamento espiritual, mas também a escrever no Jornal do Trabalhador aquilo que os outros não eram capazes de denunciar. Penso que só por isto os militantes da LOC devem se sentir desafiados a continuarem um legado
que foi deixado por este senhor chamado Abel Varzim. Depois os desafios que ele nos deixou. Ele colocou vários desafios ao longo do seu tempo. O tempo que não foi dele, mas que é também hoje. Hoje, o padre Abel Varzim está presente porque ele, na década de 40, 50, ele já tinha uma perspectiva daquilo que era a evolução da sociedade e do mundo. Ele já se referia de que ia haver falta de trabalho, desemprego, famílias desordenadas, acontecimentos demasiado confusos que é hoje aquilo que se vive no mundo. Ver, por exemplo, a capacidade de visão que aquele homem teve naquela altura. Portanto, eu penso que é importante continuarmos a defender memórias como esta, a ter presente as luzes que ele nos deixou e, sobretudo, a assumirmos com coragem, e ele sempre teve, de denunciar aquilo que ninguém era capaz de denunciar. Sejamos corajosos, e utilizando aqui aquilo que vai sendo a teologia do atual Papa. Sejamos corajosos para denunciar aquilo que os outros não são capazes de denunciar. Esta é a diferença que há entre os cristãos, os militantes que assumem a sua fé e que a transmitem e que se comprometem com os outros na vida concreta. O Dom Manuel foi dizendo aqui algumas coisas que são verdades e a gente sabe que são. Nem sempre estamos onde devemos estar. E eu digo que os cristãos devem estar salpicados na sociedade. Não podem nem devem estar juntos. Devem estar juntos para refletir, para serem capazes de caminhar, mas devem estar salpicados no meio da sociedade. Abel Varzim foi capaz de fazer isto. Com as prostitutas, na Assembleia Nacional, foi capaz de denunciar aquilo que tem que ser denunciado. Ele assumiu radicalmente o Evangelho. Eu sei que isto são muitas coisas que custam imenso. Custam, a gente custa ficar um bocado fora da vida, mas é preciso que a gente faça este exame todos os dias. Os grupos de reflexão da LOC, no Ver, Julgar e Agir, têm a obrigação, e somos desafiados, no confronto que fazemos com o Evangelho, de perguntar o que é que eu faço e onde é que eu estou para defender a tal sociedade que todos os homens e todas as mulheres querem que seja diferente. Abel Varzim deixou este desafio. Eu estou aqui, eu renunciei ao luxo e àquilo que me querem dar para estar com os pobres. Nós devemos fazer um esforço para sermos capazes de ir descendo um pouco mais, para podermos perceber a vida das pessoas que às vezes nem queremos perceber. A Igreja está farta de... A Igreja e a sociedade farta de discursos bem elaborados. Mas esta questão dos discursos bem elaborados não leva a lado nenhum. Leva se nós formos capazes de olharmos para aquilo que é pequenino. E são as coisas que mais significam para os cristãos e para o tal amor de Deus que o Bispo há pouco dizia. Abel Varzim, volta a dizer, foi um homem de desafios, de confrontos diretos. Leiam com atenção o livro da Procissão dos Passos. Meditem um pouco, porque aquilo é realmente um autêntico desafio letra a letra. E Abel Varzim foi capaz de se meter aonde ninguém quer às vezes estar. Os cristãos não precisam nem devem ficar só pela missa. Porque isso é muito fácil. O desafio que ele nos deixa é que a missa seja o espaço de síntese para eu perguntar se esta semana eu fui capaz de estar onde estavam os outros. De olhar para o pobre que às vezes desviou o olhar. Olhar para o drogado que a gente nem sequer quer ver. Este é o desafio, ou estes são alguns desafios, para terminar, que o padre Abel Varzim nos foi deixando. Termino dizendo que a LOC, como todos os movimentos da Igreja e não só, tem uma dificuldade de rejuvenescimento. Mas não é só a LOC. Não é por isso que nós nos podemos empobrecer. Mas é fundamental que os cristãos tomem a dianteira e sejam eles os iniciadores de muitas coisas que já se pagaram. Mas temos que estar onde estão os outros. Nas associações, nos sindicatos, na política. O Papa diz que é importante
que os cristãos estejam na política para denunciar aí as atrocidades que os homens a quem nós confiamos as nossas vidas vão fazer. Graças a esta gente que quer Cristelo, porque aqui nasceu uma semente que não morrerá jamais. Eu só quero agradecer em nome da direção a vossa presença, dizer-vos a alegria grande que tivemos de vos receber em nossa casa, sempre poderosa, que é a Viva João Marcinho, para comemorar a vida e a obra do grande apóstolo, que foi o Padre João Marcinho, e que nós sejamos capazes de continuar a obra que ele nos deixou, o legado que ele nos deixou, o exemplo e a coragem que ele teve e a vontade de ajudarmos os mais desfavorecidos. A todos vós, muito obrigada e continuação de uma boa tarde. Todos saúde, ao Sr. Manuel Martins e às palavras que teve na igreja e aqui, que não me admiraram, mas que pensava que já não podiam ser ditas. A todos saúde outra vez, a ninguém agradeço a presença, porque me não compete. Mas estou aqui com gosto e registro com muita admiração que tanta gente, depois de 50 anos da morte de Padre Abel, ainda se digne vir aqui gastar o seu tempo para ouvir a sua memória. Também me apraz registrar e agradecer, ou melhor, admirar as pessoas que deram início a estas homenagens ao Padre Abel. E começaria pelo Sr. Bispo de Leiria Fátima, Dom Freire da Silva, que foi a primeira pessoa que se levantou, depois de 10 anos de silêncio, para dizer que o Padre Abel, o apóstolo da Justiça Social, que ele não disse na altura, mas disse que era o advogado dos trabalhadores e não sei o quê, estava muito esquecido. E falou-me ao telefone, por indicação do Sr. Padre Carvalho, Padre José de Miranda Carvalho, que ele pegou essas duas partidas, foi de me indicar para o Sr. Bispo de Leiria e depois me indicar para o Sr. Dr. João Gomes e mais os dois colegas que me vieram encontrar no Altrapilho, aqui em Castelo, andava a pintar umas coisas, estava com umas calças rotas, e assim os recebi na eira e tivemos um grande papo. E eles queriam desafiar, também por indicação do Padre Carvalho e do Sr. Bispo de Leiria Fátima, para iniciarmos uma grande corrida para conseguir elementos, etc, etc, e que eu tinha fama de ter muitos elementos sobre o Padre Abel. Eu tinha muitos elementos na cabeça, também tinha muitos que guardei escritos, porque tinha uma grande admiração por aquele meu tio. Bom, e sempre me emociono quando falo dele. Depois do Sr. Bispo, outras pessoas têm que ser lembradas, como o Sr. Dr. Domingos Rodrigues, que fez a biografia. Foi um trabalho precioso para que não se perca a obra do Padre Abel, e também não posso deixar aqui a minha admiração à coragem, ao voluntariado, à competência das pessoas que tão generosamente dirigem o Fórum Abel Brasil e que tão sacrificadamente também gerem e administram o Centro Social. Em tempos difíceis como os hoje. Também queria agradecer ao António Padrão Brasil pela partida que me pregou, por me convidar para representar a família. Não há nenhuma razão para representar a família, mas ele deu-me uma que me tirou abaixo, porque disse que eu era o mais velho e eu lutava muito tempo para não ser o mais velho ou não ter isso dentro, mas ele lembrou-me, eu arriei
E aceitei. Bom, acho que já disse tudo o que queria dizer sobre o que está para trás. Muitas pessoas me esqueço de falar, com certeza, mas não é possível cobrir todos. Registrei que não estava cá e tive pena o Sr. Doutor João Gomes. Disseram-me já que tinha sido internado por qualquer razão, mas lá que não seja nada grave. E então, se falarmos agora um pouco do Padre Abel Brasil, há muito tempo, não é? Eu preciso sempre muito tempo para falar. Tenho a cabeça cheia de histórias do Padre Abel, mas o meu motor de busca já não é assim muito rápido. E, portanto, ou repito naquilo que já disse noutros sítios, as pessoas terão paciência de me ver repetir, ou esqueço de muita coisa. Sobre o Padre Abel Brasil. O Padre Abel Brasil não morreu, deixou-nos. Quem escreveu isto foi o professor Dr. Cruz Pontes, da Póvoa de Varzim, e disse muito bem. Já uns anos atrás, Camões, no seu poema épico, que lixou muita gente nos exames de português, o disse com o mesmo espírito e de outro modo. Aqueles que por obras valerosas se vão. E é, de facto, o Padre Abel Brasil. O Padre Abel Brasil foi um anjo de terra para muita gente. Toda a gente que, por uma razão ou outra, o procurou, foi sempre atendida da mesma maneira, com a mesma consideração, com a mesma dignidade com que ele atendia o rico, o nobre, o pobre, o desgraçado, o bêbado, etc. E eu sei isso por muitas provas, algumas testemunhadas por mim. Salvou muita gente de se suicidar, de se separar, de casamentos se separarem, salvou muita gente de matar outros, salvou muita gente de revoltas contra a Igreja e contra o governo, porque ele não tinha inimigos. O Padre Abel não tinha inimigos. Teve muitas famas, porque não perdia tempo para fazer o que tinha a fazer e não tinha respeitos por regras que lhe eram impostas até pela Igreja. Passava por cima para atingir o objetivo. Eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer isto e outras coisas sobre o Padre Abel Brasil, apesar de ser da família, porque isto não tem nada a ver, diz que a família, como deve estar engraxada com o nome do Padre Abel Brasil, porque também beneficia com isso. Não. Cada um responde por si, não é? E a cada um será pedido segundo aquilo que lhe foi dado. Foi o Sr. Abad que disse isso. E então, o Padre Abel era assim um homem. Já me perdi no que ia dizer, mas estava a dizer que não tenho problema nenhum disso, porque ao participar e ao elogiar ao admirar sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma vergonha, a vida inteira do Padre Abel Brasil, eu estou a fazer, a prestar um serviço cívico e como se diz agora, fazer um ato de cidadania, porque é preciso fazer isso para que as pessoas continuem a eleger os bons para darem exemplo aos que são menos bons. O Padre Abel Brasil, já disse, foi um anjo na terra, foi um homem que lutou pelos trabalhadores. Porquê? Porque quando veio do Lovaina, primeiro porque já traria na bagagem, como é que se diz, na sua genética, na sua herança cromossomática, essas coisas todas que os médicos dizem, já traria a marca da sua atuação. O seu, como se diz agora,
a sua circunstância. Na verdade, o homem é, não sei o que é a sua circunstância. A circunstância do Padre Abel Brasil foi boa. O berço foi bom. Foi bom em Castelo, através da sua mãe e do ambiente da freguesia de Castelo de então. Foi bom na Póvoa do Varzim, onde eu tinha, acho que tinha a maior parte das costelas lá. Também não foi mal em Belar de Figos, de onde era oriundo, através do pai, que eram armadores e que eram armadores com um certo nome em todo o Minho e não só, porque eram armadores de muita arte no enfeitar das igrejas, no armar dos andores, das procissões, etc. Alguém me disse, não sei se foi o Padre Carvalho, que eles foram quem enfeitou ele e o meu avô, o meu bisavô e a mulher, faziam flores de pano e outras de grande arte. E enfeitaram a estação de Nime e a estação de Valença do Minho para o rei Dom Carlos, ao vir inaugurar a estação de caminho de ferro. E que o rei Dom Carlos, ficando admirado naquela ornamentação toda rica e bonita, teria convidado os autores a irem engalanar o Palácio de Vila de Sousa para uma festa que lá se ia realizar. Diz que isto estaria escrito no livro de honra de Vila de Sousa. Nunca lá fui ver. Mas pronto, era só para dizer que o Padre Abel Brasil era um padre igual aos outros, na verdade. Leu pela mesma cartilha, estudou nos mesmos seminários, não é? Era um padre com as mesmas ordens. Então, em que é que ele era diferente de muitos? É que ele voava mais baixo que os outros, que a maior parte dos outros, rezava menos e atuava mais. E voava baixo porque ele achava que Deus estava em cada homem e cada um tinha um sacrário dentro de si próprio. Muitos não viam, como eu aprendi na minha catequese e nas minhas confissões, que a gente não vê Deus que tem dentro de nós, tem o espelho sujo. Não é? E diziam que era sujo de pecado, nem sabiam nem que era um pecado, mas diziam isso, tudo bem. É uma boa imagem. É uma boa imagem. E o Padre Abel achava que Deus estava primeiro nas pessoas e depois nos altares, e que Deus não estaria nunca antes disto. Quer dizer, depois da gente fazer o que deve para o irmão, depois disso está Deus com certeza. E ele tinha uma fé enorme nisso tudo, e nunca deixava ninguém para trás. E tinha uma fé, ele não falava connosco sobre isto, nem de política, nem se queixou nunca e tinha razões de sobra. Nunca se queixou. As queixas que nós sabemos que ele tinha profundas foi por termos apanhado, depois de morrer, uns livrinhos e uns papéis onde ele fez uns desabafos com o papel para não escandalizar ninguém, nem a Igreja. Ele sempre serviu a Igreja com dignidade e nunca fez aquilo que a Igreja queria. Porque ele queria outra Igreja. Ele queria outra atuação da Igreja. Ele tinha muitas discussões. O maior amigo do peito que ele tinha, que era o Monte Lopes da Cruz, que andou na escola com ele aqui, por minha avó, nas primeiras classes. Eu era mais velho, era de Faria, há quem diga que era de Terroso, mas foi criado aqui, e não havia escola em Faria, ele vinha para aqui. Ficaram amigos da escola, como nós somos amigos de todos os nossos colegas da escola, a vida inteira. E depois o Papa do Monte Lopes da Cruz até o ajudou, empurrando e até ajudando economicamente, julgo eu, ou financeiramente, a ir para o Beira. E depois o Padre Abel, em vindo, ajudou a lançar ou a fundar a Rádio Renascença. E disso eu já lembro, porque eu vivi paralelamente com o Padre Abel durante 28 anos. Nunca vivi com ele, nunca estive muito perto dele, porque ele migrou para Lisboa após o seminário de Braga.
depois foi para Serpa, para Beja, para Serpa, depois para Leina, e depois chegou a Lisboa. E em Lisboa e arredores, naquela miséria toda que havia por lá e por cá, no tempo da guerra, no fim da guerra, etc., ele aí se perdeu. O Padre Abel, portanto, tinha uma fé enorme no Espírito Santo. E dizia, até por graça aos amigos, e um deles me contou, aliás, foi o meu tio Jorge da Póvoa, que um dia me disse que o Padre Abel, por graça, dizia que tinha, dizendo que tinha confiança no Espírito Santo, que lhe tinha dado muitas provas, que quando ele não tinha nem um tostão para comer, e aparecia do lado do indivíduo que, com dinheiro para lhe dar, a qualquer tipo, sabia para ele comer. E ele disse que o Padre Abel, como é que eu ia dizer? O Padre Abel tinha uma fé muito grande no Espírito Santo, que ele dizia, por graça, que tinha dois Espíritos Santos. Um, o Espírito Santo, e o outro, o Espírito Santo da PIDE, que era o homem do lápis azul, que nem o deixava pôr no jornal O Trabalhador citações do Evangelho. Cortava, mandava cortar. Essa não, que era revolucionária. Mas era revolucionária. Bem, mas se ele vivesse agora, ainda tinha mais outro Espírito Santo, mas o que é esse, ele não se juntava. Isto que, para falar tudo que tinha, nunca mais acabado, também se cansava. Eu diria só que o Padre Abel era um homem são, na minha ótica e de muita gente. Quem se chegava a ele, em poucos segundos, sabia que estava na presença de um homem são. Se ele era santo ou não, a Igreja há de dizê-lo. Ainda não disse, porque agora vou fazer uma crítica e o Dom Manuel Martins, que já está reformado, deixará passar. A Igreja, quanto a mim, privilegia como instituição, privilegia para a nomeação de santos aqueles que atuaram politicamente correto com a instituição. O Padre Abel incomodou muito a Igreja, mas também a dignificou muito. E por isso é que eu digo que a Igreja foi muito ingrata com ele, porque ele fez Igreja e uma Igreja nova. E nunca mais há de esquecer-se disso. O povo português todo. Passaram 50 anos, vamos aguardar que ele é necessário hoje, como foi dito já muita gente, mais do que na altura, porque o profeta que ele era já havia. No liberalismo económico, ele não condenava o capitalismo. O liberalismo económico havia de ser a desgraça deste país. E o facto dos trabalhadores terem uma mentalidade de escravos, dizia ele, que era preciso mudar, pô-los de pé, para saberem estar de pé perante os homens e perante Deus, e saberem da dignidade que tinham, que eram aqueles que produziam a riqueza e que era mal distribuída, e ele lutava para a distribuição correta da riqueza. Nunca isso se fez, cada vez se acumula mais riqueza no pico do pólio, etc. E hoje são meio dos indivíduos que não têm cara, não têm face, que dominam o mundo e que fazem as crises, fazem um saquinho pelo supermercado, põem por fora o título da crise e põem dentro os objetivos a atingir com a crise. Foi assim em 73, é assim agora. Na minha ótica não houve crise nenhuma. A crise foi uma montagem para obter efeitos e o guia da crise foi distribuído por igual, é curioso. Para a Espanha, para a Grécia, para a Irlanda, para os que tinham dificuldades económicas, o saco foi o mesmo. São objetivos que foram estudados, deram-lhe um rótulo e agora, numa atitude completamente rapaz, roubam toda a gente para engordar e enriquecer, duplicar o dinheiro que já roubaram quando vos meteram um vício, como quem mete a droga, de consumismo, e agora encheram o saco, já não tinham onde pôr dinheiro e resolveram emprestá-lo, como fizeram para nós, tínhamos déficit a 2,7 e que eles disseram gaste, e gastou-se, e agora devem muito dinheiro, até foram eles que disseram precisávamos de 80 mil milhões e agora paga aí. Agora se queres mais dinheiro, pagas 25%, 15%, 12%, e ainda está em 3 e tal, ainda é muito maior que o juro que o banco nos paga.
Muito obrigado. Como estamos numa comemoração, tal como nas festas familiares, nós quando comemoramos qualquer coisa não nos estamos a recordar como é que foi o nascimento da pessoa que estamos a comemorar, mas sim a pensar no futuro e a dedicar-lhes prosperidades e felicidades. E neste caso estaríamos a pensar como continuaríamos a obra do Padre Belvazinho, a sua construção do mundo, do reino de Deus nesta terra, que significa um mundo de verdade, de justiça, de paz. Paz que não é só a ausência de guerra, mas que é de concórdia e de felicidade. O nosso Papa Francisco, pois, escolheu como tema e título do seu livro a alegria do Evangelho. O Evangelho é para tornar as pessoas felizes, para tornar as pessoas alegres. E isto está no próprio título do documento, muito famoso, que está neste momento a causar, de facto, grande sucesso. Eu queria também, ainda antes de dar a palavra, recordar que temos, como já foi muito falado, o livro A Procissão dos Passos. O livro foi publicado depois da morte do Padre Belvazinho, que vai agora na 3ª edição, que muitas vezes é considerado um livro muito interessante, porque fala dos problemas sociais, quando, no fundo, não é só, ou não é, sobretudo, a descrição dos problemas sociais do bairro Alto. É um livro de espiritualidade e, como tal, deve ser visto. Uma espiritualidade que põe em jogo a verdade, a realidade e a teoria. E ele, como bom cristão, quando foi desafiado pela realidade, viu que tinha de rever e de reler o Evangelho para o aplicar naquelas situações. Nós somos também convidados a fazê-lo. E termino, porque o tempo avança, e peço para, de facto, se aqueles que quiserem falar, depois levantem o braço e digam. Mas, de qualquer maneira, não resisto a manifestar o meu respeito, a minha admiração por essa figura da Igreja que é o Sr. Dom Manuel. O Sr. Dom Manuel, que conheço bem a história através de livros, inclusivamente um livro que presta uma entrevista a um jornalista, peço desculpa, não me recordo agora, mas através desse livro podemos ter conhecimento de toda a história, não teria, mas pelo menos parte da história do Dom Manuel, inclusivamente quando era pároco na igreja de Sedufeita, no Porto, mesmo antes de ser promovido a bispo por essa também alta figura que foi o Dom António Ferreira Gomes. Dizia o Sr. Dom Manuel que devemos ser construtores da história. Infelizmente, o Sr. Dom Manuel, assim como o Sr. Bispo do Porto, foram, e assim como o Sr. Padre Belvazinho, foram dos poucos, pertenceram ao número dos poucos que assumiram a sua intervenção social a favor dos oprimidos, dos pobres, dos explorados. Agora posto isto, gostaria de fazer a minha pergunta ao português, uma vez como disse, tem que ser breve. Se a hierarquia da Igreja em Portugal tivesse apoiado essa minoria, como disse o Dom Manuel, o Dom António Ferreira Gomes, o Sr. Padre Belvazinho, mas também não esquecendo aqueles padres que se reuniam na Catedral de Lisboa e que conspiraram e tentaram acabar com a ditadura em Portugal. Se a ditadura, se a Igreja, se toda esta minoria de pessoas boas da Igreja tivessem sido apoiados pela hierarquia, eu pergunto, a ditadura não teria sido
mais cedo eliminada e com a sua eliminação não se teria prestado mais cedo direito à justiça, como dizia, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação. Mas, e mesmo para terminar, a hierarquia, como disse o Sr. Cardeal António Cerejeira, ao Sr. Padre Abel Barcinho, dizia, não tendo apoiado, dizia, você será uma reserva para a Igreja, porque o sistema está a ficar plano. Muito obrigado. Um momento feliz estar aqui, como um momento feliz como foi da instituição, a aquisição do Fórum do Brasil, que eu o prazer de estar convosco, com alguns por lá. Nessa altura não era o Tom da Martins, não era outros. Mas hoje revivo nesse dia, porque a minha escola foi a Joca, não a Loca, que é a minha de encontros. A minha escola foi a Joca. E na Joca ouvi falar no Cardeiro, depois ouvi falar no Padre Belzinho, e aqui atrás falava-se no Cardeal Sergé, que conhecia também muito bem pessoalmente. Parece que sou velhinho, mas tenho 74. Por isso, desejo a todos, desejo à Igreja viva, e aquela frase que disse o Sr. Martins, diante dos homens, de pé, diante de Deus, de joelhos. E se nós não tivermos essa ideia, esquecemos as ditaduras, vamos esquecer as ditaduras, como diz o Fernando Santos da Senhora Oeste. Passado é passado. Vamos construir o presente. O ver, jogar e agir não é de ontem, é de hoje, é de amanhã, é de sempre. Vivam fora. Felicidades para todos e para o Padre Abel Barcinho que está connosco e que a Igreja faça aquilo que falaram ao povo. Mais alguma intervenção rápida? Era só mesmo no rescaldo desta cerimónia para agradecer a oferta de um quadro sobre o Padre Abel, feito à família pelo Sr. Manuel Gonçalves, nome artístico Negro. Portanto, em nome da família, da instituição, de todos aqui presentes, agradeço essa oferta. Também, a pedido pelo Sr. Dr. João Gomes, que se inscreveu para esta cerimónia por motivos de saúde e não pode estar presente, deixar aqui assim uma mensagem, porque ele também desejou que tudo fosse pelo melhor, e eu não estou a ignorar. E lembrar que à saída há exemplares de uma edição do Trabalhador de há 30 anos, disponível para quem quiser levar, portanto, estará ali à disposição de todos. Da minha parte e da Revolução do Céu, é o que eu tenho a dizer, e agradeço imenso e desejo uma boa tarde a todos.